Denisard Riveil. O professor Riveil tem muitas obras publicadas na França, foram 22 obras didáticas, uma gramática francesa que foi adotada nas escolas públicas da França, e aos 24 anos de idade o professor Riveil já tinha feito uma proposta, um plano que ele propôs para a melhoria do ensino público na França. Foi aprovado e foi o pessoal trabalhando em cima para poder melhorar o ensino. Então ele era uma pessoa muito respeitada, conhecida por seu cabedal de conhecimentos, que ele conhecia as matérias existentes naquela época, né, a física, a química, a biologia, o magnetismo. Então ele conhecia essas disciplinas todas e era uma pessoa de muito bom senso, uma pessoa muito sintética, né, conseguia, vamos dizer, sintetizar todas as coisas. Então, neste processo, vamos dizer assim, o professor Riveil, ele foi convidado para participar para assistir essas reuniões. Só que o que ele fez? Ele se apresentou e dizendo assim, ó, eu não vou participar disso, porque eu tenho muito pouco tempo, isso aí é questão de diversão. Porque agora vocês estão querendo dizer para mim que uma mesa agora tem cérebro, que ela se comunica, que ela fala, então isso aí é conversa para dormir. Porque ele não aceitava isso aí. Era bastante lógico. Ele era bastante lógico o negócio. Vocês estão dizendo que é a mesa que está falando, então isso não está certo, né? Então o tempo passa, foram quase um ano de convites que foram feitos até que ele concordou em uma reunião dessa. E quando ele foi nessa reunião, então nessa reunião é que ele veio a perceber que efetivamente não existia fraude, a mesa realmente falava, se comunicava, então assim, existe alguma outra ordem de fenômenos que a gente não conhece, isso aí. E aí começou a estudar. Isso aí foi em 1855, em maio de 1855, quando ele assistiu a primeira vez a esses fenômenos. Menos de 2 anos após, ele publica, vamos dizer assim, o Livro dos Espíritos. E aí, vamos dizer assim, e por que Allan Kardec? Por que ele mudou de nome? Ele era uma pessoa muito respeitada na França, mas, vamos dizer assim, ele não queria que a sua obra particular se misturasse com a obra que ele estava começando, que era uma outra doutrina, e uma doutrina grandiosa, que ele não gostaria, vamos dizer assim, que houvesse, porque para que os seus erros ou as suas imperfeições não viessem a atingir a doutrina. Ao contrário, de tudo que nós conhecemos de Allan Kardec, seria uma honra muito grande nós termos assim como autor o professor Hippolyte Léon Denisard Riveil. Mas ele escolheu Allan Kardec porque nessas manifestações, em algumas delas, se manifesta um espírito de Zéfiro dizendo que há muitos e muitos séculos atrás os dois viviam ali na Gália, na antiga Gália, que hoje é a França. Sim. E os dois eram druidas, eram sacerdotes druidas, os dois vamos assim, trabalhavam juntos, e naquela ocasião o professor Riveil tinha o nome de Allan Kardec. Então ele resolveu adotar esse nome, Allan Kardec, para, assim, como sendo o autor dessa obra chamada O Livro dos Espíritos, que até o próprio nome também já quer dizer, né? É um livro que tem um sentido duplo. É um livro que trata dos espíritos e vamos dizer assim, um livro, vamos dizer assim, que foi ditado pelos espíritos. Exatamente. Então o livro não é um livro do Allan Kardec, é um livro dos espíritos. Allan Kardec fez as perguntas e os espíritos é que responderam. Então a revelação da doutrina espírita não é a revelação que Kardec, pelos seus estudos, deduziu, não. Ele fez a pergunta e os espíritos respondem. Então os espíritos foram revelando para ele e esse conjunto todo. Hoje, Luiz, nós estamos assim assistindo, ainda existe o pessoal está preocupado com o corpo humano e vem o projeto Genoma, aquele projeto que é vou dizer assim, onde você está, eles estão procurando decodificar o corpo humano. Vai lá na intimidade da célula e tem o DNA e aquelas partículas todas, aqueles detalhes todos, sim, os genes, né, que ali estão, e para poder se chegar, vamos dizer assim, ao código genético. Então nós estamos em busca do código. E veja bem, há mais de 10 anos os cientistas estão fazendo.
Uma parte desse código já foi, vamos dizer assim, decodificada, e ainda existe uma outra parte que está em andamento e ainda vai demorar alguns anos para se poder chegar a essa conclusão. Então, para a gente poder decodificar o corpo humano, está se trabalhando no projeto genômico, quer dizer, o código genético. Então, em termos de doutrina espírita, Allan Kardec é chamado como o codificador, ou seja, aquele que pegou esses dados todos, tá certo, para poder formar uma ideia e nós pudéssemos então decodificar o que está acontecendo nas relações entre os dois mundos. E daí nós tivemos a plena certeza, através de todos os fenômenos, que a gente chama fenômenos espíritas, mas que na realidade são fenômenos da natureza. Então nós viemos a saber que existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E como é que é a comunicação entre os dois mundos? É o objetivo da doutrina espírita. Perfeito. Mostrar que a gente não morre, que a gente continua existindo. Tem hora que a gente está no mundo material, tem hora que a gente está no mundo espiritual, desligado de um corpo físico. Depois de algum tempo no mundo espiritual, a gente retorna e se liga a um outro corpo físico e passa mais algum tempo aqui na Terra, durante alguns meses, durante alguns anos, né, a gente fica aqui na Terra e depois retorna para o mundo espiritual. Então a gente fica nesse processo, lá e cá, lá e cá. E isso tudo é o que a doutrina espírita vem mostrar para a gente. Cristo nos diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. E também ele diz que meu reino não é deste mundo. O que Cristo quis dizer com isso? Bom, quando Cristo ele fala, meu reino não é deste mundo, ele estava, vamos dizer assim, nessa ocasião, ele estava, é uma passagem muito bonita e muito importante, fundamental para a nossa vida, é quando o Cristo ele estava preso e Pilatos pergunta ao Cristo, és rei? E ele responde, meu reino não é deste mundo. Né? Porque se meu reino fosse desse mundo, a minha gente não teria permitido que eu ficasse preso. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, quando ele disse isso, ele está dizendo que o mundo verdadeiro, o mundo principal, é o outro mundo, é o outro reino, é o mundo espiritual. Porque, na realidade, nós somos espíritos. Então, nós nascemos, nós fomos criados por Deus no mundo espiritual. A nossa pátria, o nosso lar, é o mundo espiritual. Nós somos do mundo espiritual porque somos espíritos. E estamos temporariamente ligados a um corpo físico e habitando aqui na Terra. Então, quer dizer, quando Jesus falou, meu reino não é desse mundo, e todo o seu evangelho, toda a sua boa nova, está nesse sentido. É para que nós nos preocupemos com o lado imortal nosso, que é o lado espiritual, que é o mundo espiritual. E por isso que ele disse, meu reino não é deste mundo. Para que nós nos ligássemos com isso. E a doutrina espírita veio a provar que existe esse mundo, através dos seus habitantes, que vêm dizer para nós a sua situação, feliz ou infeliz, de acordo com o que fizeram aqui na Terra, quando estavam aqui na Terra.